Olá, irmãos, irmãs, paz do Senhor. Eita, nós, hein? Finalmente, vamos retomar os nossos estudos, agora num novo grupo, né? Chamado Grupo de Estudo Bereshit. E nós vamos estar, já foi até esclarecido para vocês por que este nome, e nós vamos estar começando hoje o estudo do livro de Gênesis. E o nome Bereshit, como vocês viram, tem tudo a ver com o nome desse livro, vamos falar assim, né? Eu quero fazer um apelo para vocês, meus irmãos. Vamos evitar, e por isso dessa vez vai ser diferente, a administradora vai ter poder para controlar isso, e não sou eu a administradora. Vamos evitar colocar coisas nesse grupo que não sejam coisas para edificar, para somar, e eu começo por mim, eu que tenho que me policiar com isso, não é? E vou me policiar, mas também quero pedir para vocês, vamos evitar o bom dia, o boa noite ou boa tarde, vamos evitar colocar textos da Bíblia, textos enormes da Bíblia, tá? E se você de repente tem um testemunho, gostaria, né, de partilhar aqui um testemunho numa mensagem de áudio, aí fala com a administradora e ela vai abrir para você poder dar esse seu testemunho. Mas, no mais, vamos deixar este grupo somente para o estudo do livro de Gênesis. Se você encontrou na sua pesquisa, no estudo paralelo que você for fazer, alguma coisa interessante sobre Gênesis, aí tudo bem, você pede para entrar e colocar lá, mas não coloca textos não, tá, gente? Não coloca textos não. Se for um texto que você quer colocar, eu prefiro que você leia e numa mensagem de voz gravada, tá bom? Porque texto ocupa muito espaço e aí depois, daqui a pouco, eu fico sem espaço para poder gravar os estudos. Sem contar que o meu celular, eu só tenho um celular, e o meu celular ele é também para o meu trabalho. E no meu trabalho, muitas vezes os clientes me mandam documentos, muitos documentos por aqui, pelo celular. Então, às vezes ele, estou mandando e não consigo que chegue aí, ou que chega e eu não consigo baixar, porque o meu celular está muito carregado. Então, me ajudem nisso, né? Por favor. Como eu disse, né, no texto que vocês já receberam, que já está aí no grupo, eu quero que Deus abençoe cada um de vocês, abrindo a mente para receber o estudo, como tem aberto a minha mente, mas eu peço que vocês estejam orando por mim, para que eu me mantenha firme. Nós vamos estudar, meus irmãos, 50 capítulos. 50 capítulos. Quando nós estudamos Apocalipse, foram 22 capítulos. E nós demoramos mais de um ano. A Nilva vai me corrigir se eu estiver errado. Mais de um ano estudando Apocalipse. Então, 50 capítulos, imagina quantos anos nós vamos demorar. Então, eu oro para que Deus não deixe vocês desanimarem. E peço que vocês orem para que eu também não perca, né, a fleuma, a vontade de estar aqui estudando e ministrando para vocês, e que eu também não desanime. Tá bom, meus irmãos? Fechado, então? Podemos começar? Então, vamos começar o nosso estudo de Gênesis. E vocês vão ver, eu estou descobrindo, eu estou fazendo estudo, sabe? Eu ainda estou no capítulo 1, preparando o estudo, eu ainda estou no capítulo 1, só para vocês terem uma ideia. Tá? E no capítulo 1, eu já tenho da apostila que eu estou escrevendo 23 folhas, mais o livro que eu estou acompanhando, então vocês já imaginaram. Sabem também que eu não vou ficar fazendo um vídeo muito grande, porque eu sei que é desanimador para ficar assistindo. Vou tentar me enquadrar ali entre 20 minutos e 25 no máximo. Hoje, né? Hoje é início, nós vamos demorar um pouco aqui para entrar realmente no estudo, porque eu preciso dar esse esclarecimento para vocês. Mas eu não quero fazer vídeo muito grande. E como nós não temos pressa, né?
Deus, nós não estamos no plano de Deus de subir agora, a gente não sabe, né, gente? E o arrebatamento a gente está vendo que talvez demore pelo menos alguns anos, então nós não temos pressa, né, para estarmos estudando a palavra de Deus. O importante é que nós estejamos estudando a palavra de Deus. Isso é que a gente não pode parar nunca de estudar a palavra de Deus. Esse ano eu estou estudando a Bíblia em um ano, né, mais uma vez, lendo a Bíblia em um ano, mas eu digo que eu estou estudando, porque eu estou lendo o capítulo e lendo o comentário que tem na minha Bíblia. Então, eu peguei um plano de leitura que é em ordem cronológica. E resultado, tem dia que eu tenho que ler 4 até 5 capítulos. Já teve dia de eu ter que ler 5 capítulos. Então isso me toma um tempo considerável, porque eu leio o capítulo e fico lendo os comentários e sublinhando as coisas que eu acho importantes para eu não esquecer. Isso me toma tempo. Então às vezes a gente é tentado, porque a gente já sabe, não preciso falar quem é que tenta a gente, a desistir, a dizer que a gente está perdendo tempo, que isso não está valendo para nada, que a minha cabeça, pela minha idade, eu não vou conseguir guardar, não é isso? Mas como eu disse lá na igreja, quando eu incentivei a igreja a estar lendo a Bíblia em um ano, a palavra de Deus diz que no tempo oportuno, quando houver mesmo a necessidade, quando nós estivermos sendo pressionados, tá, para nos dirigir a pessoas grandes, juízes, governadores, comandantes, e que vão tentar nos demover da nossa fé em Cristo, a Bíblia diz que Deus vai fazer vir à nossa mente aquilo que nós temos que falar. Então, não se preocupe, não estou guardando, eu estou lendo, estou guardando, não esquenta não. Continue lendo, porque no momento exato, Deus vai fazer brotar na sua mente aquilo que você leu. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Na hora de você aconselhar uma pessoa, na hora de como que eu devo orar por esta pessoa, o Senhor vai fazer vir à sua mente as palavras, de acordo com a palavra dele, né? Como que deve ser a sua oração. Na hora que você tiver que me ensinar, na hora que você tiver que disciplinar um filho, a mulher com o marido, quando tiverem, né, que se corrigir, não é isso? No seu trabalho, na sua escola, tudo isto, se você estiver lendo a palavra de Deus, virá à sua mente. Então, a mesma coisa serve para o nosso estudo de Gênesis. Vamos estudar 50 capítulos, tal, 20 minutos, uma vez por semana só, eu não vou guardar isso, vai ser perda de tempo. Não aceite isso. Não aceite esta pecha de Satanás para que você desanime. Vamos ficar firmes, tá bom? Eu, de minha parte, me comprometo com vocês de que no que depender de mim, eu ficar firme, eu não desanimar, tá? Vai ter sexta-feira que eu não vou conseguir gravar? Vai ter, né? Mas não tem importância. Se eu não conseguir na sexta, eu tento no sábado, no domingo, então fica para outra sexta-feira, mas eu vou procurar manter o nosso compromisso de estudo toda sexta-feira. Tá bom, meus irmãos? Dito isto, nesse novo grupo eu quero começar diferente, eu quero começar orando. Então vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós estamos hoje, Senhor, dando o pontapé inicial para o estudo da tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que muitas serão as questões, muitas serão as dificuldades, muitas serão as situações que vão tentar, Senhor, nos demover, nos fazer desistir, nos fazer, Senhor, desanimar. Mas nós já, em nome de Jesus, já repreendemos todas essas situações que certamente o inimigo das nossas almas tentará colocar diante de nós para nos fazer arredar, para nos fazer dar ré, desistir. Senhor, em nome de Jesus, nos dê graça. A todos que levantaram a mão, a todos que disseram, eu quero sim, eu quero participar também deste estudo do livro de Gênesis. Pai, dê uma unção,
dê uma unção muito especial, dá uma revelação aos meus irmãos e às minhas irmãs, assim como a mim também, Senhor, para que tudo que a gente aprender, Senhor, do estudo deste livro, nos ajude na complementação dos demais livros da Bíblia, no entendimento, Senhor, das demais questões que nós temos na Tua Palavra. Traga-nos revelação, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, Senhor. Perdoa as vezes, Senhor, que nós deveríamos estar estudando a Tua Palavra e não estamos fazendo outras coisas que são para o nosso próprio interesse. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar a bênção sobre este grupo para que antes de fazer alguma coisa que seja para o seu próprio interesse, para o seu prazer pessoal ou familiar ou com os amigos, que antes disso, que nós todos, eu e os demais deste grupo, nos debrucemos no estudo da Tua Palavra, tiremos antes do nosso lazer, tiremos um tempo para estarmos contigo estudando a Tua Palavra. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, esperando mesmo que o Senhor há de abrir o nosso entendimento e também o nosso coração, para que a Tua Palavra não volte vazia, como ela diz que não vai acontecer. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então vamos lá. Hoje eu vou começar... Bom, antes de começar, estou baseando o estudo de Gênesis em algumas fontes, em pregações de alguns pastores, como o pastor Augusto Nicodemos, que eu gosto muito, mas também o pastor Hernandes Dias Lopes. Na Bíblia, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo conselheira, muito boa, porque ela tem... nessa Bíblia, inclusive, que eu estou fazendo o meu plano de leitura anual. Ela tem comentários muito bons, muito pertinentes. Então, eu também estou baseando na Bíblia, né? Na Bíblia de estudo conselheira. E estou também com este livro, mas nesse tempo que nós vamos estudar, outros livros vão surgir, que eu achar, eu vou comprar, ou outros que eu vou achar na minha estante. Esse aqui eu já tenho na minha estante há muitos anos e também vou usar aqui no nosso estudo. Gênesis, Introdução e Comentário. É de Derek Kidner. Quem é Derek Kidner? Não sei, não tenho ideia. Mas os comentários dele são muito bons. Eu estou até percebendo aqui que eu já li uma parte desse livro, porque as coisas, quando eu leio, eu vou marcando, e ele já tem algumas marcações aqui, então eu já sei que eu já li e gostei do livro. Então, só para vocês saberem, tá? Que a base do nosso estudo são essas que eu informei, as fontes, né, de referência, e acima de tudo, as coisas que Deus vai colocando no meu coração, porque quando eu leio uma coisa e eu sinto aquela coisa no meu coração gostosa, ou eu fico espantado, olha como é que é, né? Eu quero também partilhar para vocês, com vocês, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar hoje, Gênesis capítulo 1, vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Vai vendo aí, por aí vocês vão vendo o que vai acontecer para nós conseguirmos chegar no capítulo 50. Hoje nós vamos começar e vamos ler só 1 e 2. A continuação desse estudo, quando a gente terminar os capítulos 1 e 2, vai ser só o capítulo 3, Haja Luz. É complicado, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém? Só isso.
São versículos muito conhecidos, né? As crianças lá na escola dominical já sabem isso, já aprendem isso, né? E já sabe que no princípio criou Deus os céus e da terra. Eu não sei quantos de vocês já viram, tem um videozinho de uma criança de 3 anos. O rapaz pergunta para ele, quantos anos você tem? Ele vai, 3. 3 anos. E ele fala da criação. Óbvio, né, que ele se perde um pouquinho na ordem, né, das coisas. Mas ele fala da criação. No princípio não tinha nada, aquele jeito de criança, né? E isso realmente é muito maravilhoso. Encanta a gente. Os versículos 1 e 2, eu acho que todo mundo já leu, todo mundo já ouviu alguma pregação, todo mundo conhece esses versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Falei certo? Terra sem forma vazia. Ah, sim, esqueci, tá vendo? Havia trevas sobre a face do abismo. E isso aqui é muito importante. Eu esqueci, mas é importante, tá? E o Espírito de Deus pairava, se movia aqui, né? Mas tem outra tradução que fala pairava sobre as águas. Muito bem, gente. Eu quero começar, e hoje já disse para vocês, vai ser uma introdução só. Eu quero começar dizendo que o livro de Gênesis, ele está dividido em 2 grandes partes. Isso aí, tanto o reverendo Augusto Nicodemos fala, como também nesse livro aqui que eu falei para vocês, de Gênesis, ele também fala sobre isso, que o livro de Gênesis está dividido em 2 grandes partes. A primeira parte do livro, então vocês já vão anotando aí se quiserem, a primeira parte é a história de como tudo começou. E essa primeira parte, ela abrange os capítulos de 1 a 11. De 1 a 11 é como tudo começou. Como começou esse mundo que nós temos hoje. Como que isso surgiu. E vai ser interessante porque nós vamos ver algumas teorias já existentes na época de Moisés e que talvez tenham levado Moisés a escrever esse livro, e obviamente ele escreveu de acordo com a revelação que ele recebeu de Deus, e ele escreveu exatamente, eu vou depois estar esclarecendo isso melhor mais para frente, para preparar os judeus que estavam saindo da escravidão do Egito para a terra prometida, e o período em que eles ficaram lá no Egito, eu estou até antecipando a que eles são, tá vendo? O período que eles ficaram no Egito, eles aprenderam muita coisa errada, que não deviam ter aprendido, que não são de acordo com o real fato que aconteceu e de acordo com o que Deus queria que eles soubessem. Então, Moisés escreveu o livro de Gênesis, mas já existiam muitas teorias, muitos ensinamentos, muitas interpretações sobre a criação, ou como que aconteceu, ou como que foi. E olha que eu não estou falando do tal Big Bang, né? Que é a explosão que aconteceu. Não estou falando disso não. Depois eu vou esclarecer melhor para vocês, né? Nós no estudo vamos estar esclarecendo isso. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11 é a criação, é a história de como tudo começou, tá? Depois, aí vem do capítulo 12, presta atenção, do capítulo 12 até o capítulo 50, que é o último capítulo do livro de Gênesis, o que nós temos é a história de Abraão e dos seus descendentes. A história de Abraão e dos descendentes de Abraão vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Então essas são as 2 partes que dividem ou classificam o livro de Gênesis. De 1 a 11, a história de como tudo começou. Do 12 a 50, a história de Abraão e dos descendentes de Abraão. Porque tem tudo a ver com o plano de Deus
de resgate da humanidade. Tá? Aí por que Deus tinha que resgatar? Bom, vocês já sabem, nós vamos estudar também, mas tudo por causa do Éden e de 3 personalidades naquele Éden: Adão, Eva e a serpente. Né? Muito bem. Então, continuando aqui. Os capítulos de 1 a 11, eles são os capítulos iniciais, óbvio, né, de Gênesis, mas eles são chamados, eu vou estar falando isso não tem assim uma importância não, mas de repente vocês lendo alguma coisa vão encontrar essa palavra, o que significa? Então eles também são chamados, esses primeiros 11 capítulos, de história primeva. Olha só, de repente vocês vão achar isso, de história primeva ou história primordial, que nada mais é do que a primeira história. A primeira história. Assim como Bereshit, o nome é Bereshit, tá? Shit, tem que ter esse chiadinho, Bereshit. Significa no princípio, e depois nós vamos estar vendo não, eu coloquei isso já para vocês, né, aí no grupo, como uma primeira palavra no grupo, que ele é a junção de 2 palavras, né, e elas 2 juntas, somadas, elas significam exatamente o que está aqui no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit significa isso, tá bom? Então vamos lá, continuando. É a história primeva, esses versículos de 1 a 11, né? E é a história primordial, ou seja, primeira história. Agora, só que tem uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. É que esses primeiros versículos aqui, esses primeiros 11 versículos que a gente falou aqui, né? Que é a história onde tudo começou, trata de temas extremamente cruciais para a fé cristã. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar ao longo aqui dos primeiros capítulos de Gênesis. Alguns desses temas estão em bastante evidência hoje na relação do cristianismo com a sociedade, do cristianismo com a cultura, e do cristianismo com a questão dos valores, especialmente valores cristãos. Então, nós vamos estar percebendo isso, tá? E fazendo essa junção, né, dos 11 primeiros capítulos, a história de quando tudo começou, com as coisas que nós temos hoje, nos nossos dias. E por que nós, hoje, nos nossos dias, não podemos, né, dançar conforme a música deste século, conforme a música que a sociedade quer tocar e quer que a gente dance. Por quê? Por causa desses 11 primeiros capítulos que vão nos dar o plano de Deus para o mundo e mais especialmente para os cristãos. Estão entendendo? Os 11 primeiros capítulos, eles têm uma vamos dizer assim, eles têm tá me faltando aqui a palavra para eu definir para vocês, uma importância. Eles têm uma importância crucial para você entender, meu irmão e minha irmã, por que nós temos de ser contra algumas coisas que a sociedade quer nos impingir. Vou dar um exemplo aqui, que eu tirei, né, do estudo aí, acho que do pastor Augusto Nicodemos. Ele dá uns exemplos. Então, por exemplo, aqui nós sabemos como tudo começou. Já começa indo de encontro com a teoria de Darwin, a teoria do Big Bang, né? Darwin é da evolução, né? O homem era um macaco que foi evoluindo e virou gente, né? E o Big Bang é que as coisas não existiam e de repente houve uma explosão e tudo
de de um passe de mágica, passou a existir, né? Então, aqui nós temos o início verdadeiro de como tudo começou. Nós lemos, por exemplo, por que existe algo ao invés de nada. É em Gênesis que nós vamos aprender isso. Por que existe algo ao invés de nada? E a hora está indo aí. Mas hoje eu vou passar um pouquinho, tá? Aqui nós lemos o quê? A origem da vida, a origem do ser humano. Aqui também nós temos, nesses primeiros capítulos, a origem do casamento, a natureza do casamento. Nós temos aqui, olha só, a natureza do casamento, a base pela qual nós lutamos pelo casamento monogâmico. Sabe o que é monogâmico, né? É um só, uma mulher só, um marido só. Não é 10, 20, né? Por que nós lutamos pelo casamento monogâmico? Por que nós lutamos pelo casamento ou pelas relações heterossexuais, tá? Heterossexuais, tá? Aqui também nós aprendemos por que existe tanto mal no mundo, por que existe tanta injustiça. Está tudo aqui nesses primeiros 11 capítulos. Por que as pessoas se matam? Por que as pessoas se odeiam tanto? Tá? Apesar de Deus ter feito tudo, né? Tudo que ele fez, e isso está no capítulo 1, apesar dele ter feito tudo muito bom. E esse tudo muito bom não foi na avaliação de Moisés. Moisés diz aqui que foi a avaliação do próprio Deus. Para cada coisa que ele fez, ele, ficou bom. Ficou bom. E quando ele fez um homem, ele disse, ficou muito bom. Muito bom. Se era tão bom assim, por que então existe o mal? Por que existe a injustiça? Por que existe o ódio? Por que as pessoas se matam? Por que se vingam? Né? Por que as pessoas umas querem ser mais do que as outras, mais bonitas, mais importantes, né? Ter mais coisas do que outras? Por quê? Por quê? Tá? Gênesis vai nos dar essa resposta, né? Todas essas questões que eu coloquei aqui, desses porquês, Gênesis nos traz a resposta para a seguinte pergunta: por que nós precisamos do Evangelho? Se você quer saber por quê que se precisa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Gênesis é que vai dar essa resposta. E mais, por que nós precisamos de um Redentor? Por que nós precisamos de um Redentor? Você já se deparou alguma vez de você falando do Evangelho para alguma pessoa e a pessoa falar isso? Você fala assim, você acha que você vai para o céu? Eu vou. Eu não mato, eu não roubo, né? Eu sou casado direitinho, eu cuido bem dos meus filhos, eu pago as minhas contas. Aí você fala assim, não, mas você precisa de salvação. Mas salvação de quê? Você já teve essa experiência? Pois é. Em Gênesis, nós vamos saber por que nós precisamos de um Redentor. E eu sei que, apesar de parecer isso absurdo, muita gente aqui desse grupo vai entender isso. Por que eu preciso de um Salvador? E mais ainda, vai entender para poder passar para outras pessoas. Na hora que você estiver discipulando alguém ou pregando para alguém, você vai entender para poder dizer para elas,
Você precisa de um Redentor, você precisa de um Salvador, porque... E aí você vai entrar com o que você vai estar aprendendo aqui no livro de Gênesis. Todas essas questões, elas estão aqui nesses 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E essas questões, elas são tão interessantes, né, as respostas para essas questões, que alguém já disse, né, que se a gente tirar esses capítulos iniciais aí de Gênesis, o resto da mensagem da Bíblia, não é só de Gênesis não, o resto da mensagem da Bíblia não faz o menor sentido. Olha, você não vai entender o que vem depois se você tirar esses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. A Bíblia não vai fazer sentido sem Gênesis, e especialmente sem esses 11 primeiros capítulos aqui. Muito interessante isso. E vocês vão ver que é verdade, tá, gente? Vocês vão ver que é verdade. Quando Deus levantou Moisés e inspirou, a gente sabe que a Bíblia toda é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando inspirou Moisés a escrever o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, quando o Senhor inspirou Moisés e colocou esse como o primeiro livro, é porque realmente ele era a base para não só os outros 4 livros que Moisés escreveu, mas para todas as outras escrituras que tem na Bíblia. Até lá no Apocalipse, até chegar no Apocalipse. E é interessante que em Gênesis também, foi bom a gente ter estudado o Apocalipse, porque em Gênesis nós vamos ver como que Gênesis aponta para o Apocalipse. É muito interessante isso. Então, na verdade, Gênesis está de várias maneiras quase que mais perto do Novo Testamento do que do Velho Testamento. É uma coisa também que vocês vão entender. E quase que mais perto de alguns dos seus tópicos. Mal se ouve falar de novo até suas implicações surgirem plenamente nos evangelhos. Deixa eu esclarecer aqui, porque ficou confuso aqui. Eu estou lendo aqui. Na verdade, Gênesis está de várias maneiras quase que mais perto do Novo Testamento do que do Velho, e de alguns dos seus tópicos mal se ouve falar de novo até suas implicações surgirem plenamente nos evangelhos. Olha a importância do livro de Gênesis para vocês entenderem. A instituição do casamento, a queda do homem, a inveja de Caim, o juízo do dilúvio, a justiça imputada ao que crê. Olha, tudo isso está em Gênesis, gente. E nós vamos ver depois lá no Novo Testamento também. A rivalidade entre os filhos da promessa e os filhos da carne, tá? Vamos lá. A profanidade de Esaú, que também a gente conhece e vamos estar vendo aqui. O povo de Deus em sua condição de peregrino, que ficaram vagando, né? Muito tempo, até parar no Egito. Isso em Gênesis. Depois em outros lugares. São todos eles temas predominantes do Novo Testamento. E estão em Gênesis. Perceberam? Tudo isso que eu falei aqui, eles estão predominantemente no Novo Testamento, mas eles começam em Gênesis. A instituição do casamento, a queda do homem, a inveja de Caim, o juízo do dilúvio, a justiça imputada ao que crê, a rivalidade entre os filhos da promessa e da carne. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 11, o dia que nós estudamos Romanos. Mas você já pode até ler. A profanidade de Esaú, o povo de Deus em sua condição de peregrino, tudo isto, eles estão predominantemente no Novo Testamento.
ou mencionados, citados, alguns até por Jesus, ou usados para comparar a bênção e a graça de Deus sobre dois povos, que eram antagônicos. Tá bom? Então vamos lá, Apocalipse, onde Babel, Babilônia, né? E a antiga serpente, que a gente sabe que ficou lá e tentou Eva, né? O sedutor de todo mundo, eles vão ter o dia da sua ruína. São levados à ruína. Aonde? A gente viu isso lá em Apocalipse. E os remidos, aquele, né? A justiça imputada ao que crê, e os remidos, conquanto sejam agora veteranos e não inocentes, ainda não tentados, porque agora os remidos aqui, né, que a gente viu lá em Apocalipse, não são inocentes como Adão e Eva no jardim antes de serem tentados. Os remidos agora já passaram por isso tudo, inclusive por todo tipo de tentação, tá? E se mantiveram firmes. Então, conquanto sejam agora veteranos, né, os remidos, conquanto sejam agora veteranos e não inocentes, ainda não tentados, voltam para onde? Voltam para o paraíso. Voltam a passear pelo paraíso nas cercanias do rio da vida e da árvore da vida. Paro aqui. Hoje eu paro aqui. O que eu quis fazer com essa introdução hoje, meus irmãos? É mostrar para vocês que se vocês estudarem bem, com seriedade, o livro de Gênesis, ele vai ser uma base muito bem alicerçada para você entender todo o restante da Bíblia. Porque toda a Bíblia, na realidade, ela começa com Gênesis. Bom, redundância. Fala, é lógico, é o primeiro livro. Não é nesse sentido, não é nessa ordem cronológica. Mas toda a Bíblia, tudo que está no Antigo Testamento, né, de Gênesis para frente, e no Novo Testamento, a base, o alicerce é Gênesis. Se você entender bem Gênesis, você está feliz e não sabia. Amém? Amém? Então hoje a gente fica por aqui, para não ficar cansativo para vocês. Semana que vem, se Deus quiser, nos der graça, a gente continua, tá? Eu quero abençoar vocês, já que eu fiz a oração no início, com a bênção de Arão, que Deus mandou Arão dizer para o povo de Israel. Números capítulo 6, meia dúzia, versículos 24, 25 e 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.